Defensoria Pública defende a tese de que bandido com menor índice de violências não fique preso. Ou seja, um criminoso que não represente perigo para a sociedade não deve permanecer no presídio. Mas para a população, bandido é bandido e o lugar dele é na cadeia. A discussão é polêmica. Como explicar para a sociedade que um criminoso, mesmo preso em flagrante, volte para as ruas? Tem que ficar preso, porque ele é uma ameaça para a sociedade. A Defensoria Pública, que atua no sistema prisional do Estado, defende que suspeitos de crimes menos graves, onde não houve violência, como é o caso de furto e receptação, sejam soltos. A medida também beneficiaria criminosos considerados pobres, que não têm condições de pagar advogado. Eles deveriam ficar presos. Você é contra? Sou contra. Para esse criminalista, não há nada de novo na medida, uma vez que essa é uma garantia da Constituição. Somente em situações bastante específicas da nossa legislação é que uma pessoa pode permanecer presa antes de uma condenação definitiva. Então, o que a colega defensora está pleiteando é que a prisão cautelar, as prisões provisórias, elas se restringam àquelas situações em que efetivamente há um risco para a condução do processo, haja um risco para a sociedade. Um trabalho de inspeção é realizado nas carceragens do Estado. Os defensores públicos avaliam estrutura física, condições em que os presos estão mantidos e a quantidade de presos provisórios, aqueles que ainda não foram julgados e aguardam decisão da Justiça. Eles seriam os beneficiados pelo trabalho. Assim que o levantamento for concluído, o relatório deve ser encaminhado ao Estado para desafogar celas de delegacias e presídios. Eu acho isso um absurdo, né? Porque a gente trabalha, aí vem um ladrão e rouba, aí volta para a rua e vai roubar do mesmo jeito. É uma questão polêmica realmente, e por isso, claro, nós trouxemos essa discussão aqui para fazer com você e com uma especialista nesse assunto, que é a defensora pública Luciana Barbosa, que está aqui para falar sobre este assunto conosco. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. A gente percebe, diante desse quadro de violência, de insegurança, que a população, pelo que a gente viu aí nas entrevistas, é a favor do bandido ficar na cadeia. Mas não é todo crime realmente que se pune com cadeia, não é isso? Exatamente. A criminalidade, os crimes, eles são classificados em crimes mais graves, como homicídio, onde as condenações geralmente redundam em condenação em prisão, e crimes menos graves, os de menor potencial ofensivos, que não redundam, não terminam em prisão. E crimes intermediários, que é o que a Defensoria hoje defende, o desencarceramento desses suspeitos. O que a população quer é cadeia para todo mundo. O que a senhora acha disso? Eu acho que a lei deve ser cumprida, né? Todas as pessoas devem cumprir a lei. Então, em razão disso, não podemos usar a lei e o cárcere como forma de vingança. A lei determina um prazo para o processamento dos presos, nós identificamos, na inspeção que foi feita, muitos presos, possivelmente já em excesso de prazo, né? Suspeitos de crimes ainda não condenados, onde não há certeza da sua culpa, e passando por uma situação de carceragem abaixo dos níveis de dignidade. Agora, como que nós podemos dizer que um crime, por exemplo, como receptação, que alimenta o tráfico de drogas, é considerado um crime de baixo potencial ofensivo? Boa tarde para a senhora. É um crime de menor gravidade, no sentido de a própria pena não é tão grave, né? Não é tão alta. Vamos pensar que um homicídio começa com a pena mínima de 6 anos, enquanto a receptação, 1 ano. Agora, se nós tivéssemos um sistema prisional que funcionasse da forma correta, a senhora acha que nós poderíamos diminuir essa reincidência? Porque essas pessoas que são colocadas na rua novamente, as estatísticas comprovam que elas reincidem no crime. A questão da reincidência, ela está ligada exatamente à falta de dignidade do cumprimento da pena. O acervo prisional, as cadeias, as prisões, elas pioram essas pessoas. Então, o problema não está na lei, o problema está no cumprimento da execução penal. Exatamente. O que tem que mudar, o que tem que melhorar na avaliação da senhora? Primeiro, que a gente tem que mudar essa doutrina de vamos prender todos. Vamos prender aqueles... Cadeia não cura ninguém. Não, temos que...
a Defensoria não é a favor da impunidade, ao contrário, é pelo cumprimento da lei. Agora, as pessoas que estão em cumprimento, elas estão fora de condições mínimas de dignidade. A pessoa entra em razão de um crime e sai com experiência e com conhecimento para cometer crimes muito mais graves. Agora, a senhora, como cidadã, como que a senhora se sente em relação à segurança, essas pessoas voltando para as ruas? Eu creio que todos nós somos, de alguma forma, responsáveis pela sociedade que vivemos. Eu, como defensora, a senhora como jornalista e todas as pessoas colaboramos com o que vivemos hoje em sociedade, né? Pelas nossas opções pessoais, pelo nosso voto, né? Pelas reivindicações que fazemos. Hoje, na minha posição, eu reivindico um mundo melhor e gostaria que todas as pessoas em suas profissões também o fizessem. O que falta, então, na avaliação da senhora é uma mudança radical no nosso sistema penal, a mudança no cumprimento administrativo, por assim dizer, né? Porque as regras estão aí postas, elas não são cumpridas, né? Os presídios, eles deveriam funcionar como manda a lei, mas não funciona. E é por isso que essas pessoas estão piorando lá dentro, não é isso? Exatamente. A questão administrativa, ela é importantíssima. Não é mudar a lei, é mudar o cumprimento da lei, né? Mudar aplicar, como a lei, aplicar. Exatamente, fazer o cumprimento adequado e real da lei. Os presídios, eles não obedecem à lei de execução penal. Eles são um depósito de pessoas. Isso só piora a situação. Tá ok. Muito obrigado pela participação da senhora aqui no Jornal do Meio Dia. Uma discussão polêmica que com certeza a gente vai retomá-la, porque nós temos que fazer esse debate público mesmo e chamar as autoridades para assumir as suas responsabilidades e a gente mudar essa situação. Muito obrigado, uma boa tarde para a senhora. Igualmente, eu que agradeço. Obrigada, boa tarde.